Porque começamos o vídeo com a oração do São Miguel? Porque hoje, no canal Alta Atividade Sinistra, iremos falar de muitas forças negativas. Forças que são jogadas para cima das pessoas, até mesmo inveja ou quaisquer tipo de outras forças, né? Como encostos, obsessores e qualquer tipo de mal fechado, mau caminho, obstáculos que por inveja ou por quaisquer tipo de situações possam ocorrer. Às vezes a pessoa fica desorientada pelo mal que outra pessoa faz para ela, e a outra pessoa não visa ela mesma, ela só pensa em fazer um trabalho para que aquela outra pessoa saia do caminho, né? E hoje o tema é esse. Existem muitas situações que isso pode acontecer. Exemplo, uma pessoa está no trabalho, ocupa um cargo de alta liderança, um cargo ali bom, e a outra pessoa ela faz lá um tipo de situação para que aquela pessoa perca o cargo dela, ou aconteça alguma coisa ali com aquela pessoa que ela não fique impossibilitada de poder prosseguir naquele cargo ou aquela condição, fazendo ter a oportunidade, né, para aquela situação. E isso acontece muito no campo espiritual. A inveja e quaisquer outro tipo de situações, energias negativas, né? Até mesmo uma energia que suga, que fica em cima de você, que é atraída, né? Confusões mentais, vários tipos de exemplos. Pesadelo. O que acontece quando você tem pesadelos diretos? Significa que alguma coisa ali não tá legal, não tá certo. Significa que alguma coisa tá gerando aquele pesadelo, tá gerando aquela confusão mental, tá gerando aquele problema. E existe também problemas físicos, enfim, né? Existe, não físico, mas problemas que psiquiatras conseguem resolver, enfim. Mas também existem problemas espirituais que são mais difíceis de detectar. E as orações isso é para quem acredita, né? Cada um tem sua religião, né? E cada um tem sua crença. Mas você que sofre de alguns exemplos que eu vou citar aí no decorrer do vídeo, e muito mais, experimentem fazer uma oração de proteção. São várias, né? Do São Miguel Arcanjo. Você que já está num nível aí que infelizmente consegue desconfiar que foi feito algo para você, e você não consegue paz, você não consegue um pensamento de clareza, até mesmo você não consegue, não tá dando mais nada certo para você. Você não enxerga isso como as coisas darem certo. Você tá enxergando como não, mesmo que as coisas derem, você não consegue enxergar como estão dando certo. Você enxerga pelo contrário, mesmo que derem. Então o seu ponto de vista, né, já foi modificado. Infelizmente existem energias que
elas conseguem ficar próximo de você e te dar deduções de coisas ruins, e você acaba pensando coisas ruins. Então é aquilo, né? Você acaba atraindo para você aquilo que você acaba pensando. E para livrar desses maus pensamentos, existe aí esse protetor guerreiro, né? E as orações dele. Bom, vamos dar início ao vídeo, tá bom? Já demos início, mas agora é outra parte do vídeo. Você não está conseguindo pensar com clareza? Tem tido pesadelo que de vez em quando tem perturbado seus dias? Tem a impressão de que quando anda pelos lugares, pessoas que parecem não gostar de você estão sempre cochichando de você? Algo tem te perturbado com pensamentos ruins, pensamentos que vêm de repente e você não consegue se livrar? Você tem ouvido palmas, estalos ou até mesmo flash de presenças de pessoas que não estão lá? E você acha que isso tudo é coisa da sua cabeça? Você está se sentindo com dúvidas? Na sua cabeça parece que alguém lhe fez mal? Pois é, o seu caso pode ser espiritual. Pois é. Pode ser que seu anjo da guarda esteja mais fraco. Pois é, esses são alguns dos exemplos que podem acontecer com uma pessoa que, espiritualmente falando, esteja fraco de espírito, ou, por assim dizer, seu anjo da guarda esteja mais fraco. Isso pode acontecer por diversos motivos. E por inveja, por pessoas que estejam querendo o seu mal, por pessoas que estejam querendo acabar com um laço familiar, ou algum tipo de situação que possa agradar aquela pessoa. Ou pessoas, no caso. Cada caso é um caso, mas a gente, nos dias de hoje, a gente necessita, a gente nem precisa, a gente necessita de proteções divinas, né, proteções espirituais, para quaisquer mais maus que pessoas possam vir a tentar contra a sua pessoa, a sua vida espiritual. Existem de várias formas, vários exemplos e vários jeitos de se manifestar algum tipo de mal. Existem pessoas que despertam confusão mental, que começam a escutar estalos, barulhos, palmas, não dessa realidade, ou não de próximo, né? Não que seja de alguém. É o primeiro indício, né, que possa ter alguma modificação, algo praticado contra a sua vida espiritual, são, né, esses estalos, essas palmas que não são de ninguém que esteja por perto. Por exemplo, você está em um lugar e você escuta bater palmas, chegando próximo de você, e você vai
para onde existem pessoas e pergunta: pô, alguém bateu palma aqui? Alguém viu batendo palma? Alguma coisa do tipo? E as pessoas falam: não, ninguém veio. E você fala: não, eu escutei alguém batendo palma. O que significa isso? Significa o desequilíbrio mental. As pessoas que estão querendo te atacar, ou as energias que estão querendo te atacar, primeiro, antes de tudo, elas não podem te atacar diretamente. Você tem que estar desequilibrado, você tem que ter um ponto de entrada. E o primeiro ponto de entrada é o desequilíbrio. Seja ele no pesadelo que você tem à noite, seja ele em vultos que você sente em presença, só que você não consegue ver, ou seja ele até mesmo em dúvidas, em confusões mentais. Como assim confusões mentais? Exemplo, você tá com um pensamento negativo o dia inteiro. Aquele pensamento negativo não consegue se afastar de você. E você fica aí vivendo isso o dia inteiro. De repente, você tá com um turbilhão de pensamento na cabeça. Tudo de uma vez só. E você não consegue tomar uma decisão nítida. A sua clareza, ela foi perturbada. E você não consegue tomar uma clareza. O seu pensamento não consegue ser puro. Você não consegue pensar em uma coisa só. Existem muitas teorias para isso. Existe também um quadro psíquico, né? Existe médicos, psiquiatras que tomam conta dessa parte. Mas também há um lado espiritual que muita gente não acredita. Existe energias que são muito pesadas, e se você for uma pessoa suscetível, se você tiver suscetível, se suas energias estiver fracas, se seu estado de espírito estiver fraco e seu anjo da guarda estiver fraco, você acaba, por assim dizer, sendo afetado. E essas energias vão atrás de você aonde você for. E começam, né, dependendo do seu caso, a te desequilibrar. Chega um momento que você se pergunta o que é real ou não é real. Chega um momento que você se pergunta: será que aquela pessoa está vendo aquela outra pessoa ali? E você não sabe se a outra pessoa é real ou é fruto da sua imaginação. Verdade. Isso existe. Exato. Pra gente que tem uma consciência legal, a gente não consegue entender como isso é possível, como uma pessoa não consegue distinguir aquilo que ela vê, se é real ou não é real. Mas uma pessoa que está desequilibrada espiritualmente, ela não consegue distinguir, ela consegue entender, mas ela não consegue distinguir se aquilo que está na frente dela, que é uma pessoa normal, ou ela está imaginando. Chega um momento que ela não distingue mais. Parece brincadeira, mas qualquer um, pode acontecer com qualquer um. Então, o jeito depois que você é curado, você consegue entender que você estava num momento de lucidez. Você até entende na hora, porém você não consegue colocar a cabeça no lugar. Essas energias,
conseguem desfocar você. Então, como que você consegue entrar no quadro de crônico, de você poder ficar pro resto da sua vida em outro mundo, né, para falar a verdade, por assim dizer, sendo enfraquecido espiritualmente. Às vezes uma pessoa reside ali com um obsessor ou alguma coisa do tipo por anos, sugando a energia vital daquela pessoa. E às vezes uma energia consegue chamar outra. E quando isso acontece de forma natural, o que é uma forma natural? Quando a pessoa passa por um local e aquela energia negativa vai atrás dela. Isso pode acontecer. Isso é normal, isso acontece. Agora, quando é feito um tipo de trabalho, um tipo de situação, algum tipo para aquilo fique persistente, não uma energia comum, mas alguma coisa que vá lhe prejudicar. E o primeiro passo para isso acontecer é você estar enfraquecido. Você estando enfraquecido espiritualmente, você consegue ser abalável. Você sendo abalável é o primeiro princípio. E os outros vêm subsequente. Não demora muito a você ficar num estado que não consegue distinguir nada. Entrando um pouco mais a fundo, existe a esquizofrenia, que se retrata um pouco, ou melhor, com quase tudo disso. Os especialistas eles falam que a esquizofrenia é isso, mas existem partes de pessoas da igreja que dizem que a esquizofrenia é uma doença espiritual, ela não é uma doença realmente mental. Sim, é mental, mas 90% dela é espiritual. Bom, isso a gente não consegue dizer. E quem tem probabilidade? A gente sabe que existem pessoas que têm probabilidade para isso e pessoas que não têm. Eu acho que essa doença exista e existe também um quadro espiritual referente a esses problemas. A gente não pode entrar aqui a fundo, a gente deixa bem vago aqui as coisas, porque a gente não pode entrar realmente a fundo, tintim por tintim, daquilo que é colocado, né? Daquilo que a gente deixa bem vago, porque são coisas realmente complicadas. Aí a gente vai. Você que tá sofrendo desses problemas aí, não desista, né? Não se deixe, como é que se diz, morrer por isso, né? Primeiramente, colocar Deus na frente. Segundo, Deus, entrega suas vidas a Deus, e a Deus, em primeiramente Deus. Só Ele vai poder te guardar e te proteger, e os anjos dele. Então, para você que tá com esse problema, a gente vai deixar aqui a oração muito poderosa do São Miguel Arcanjo. A gente vai deixar três orações e as três são poderosas, né?
E lembrando, reze com muita fé, ore com muita fé, peça a Deus sabedoria e proteção, e que afaste, né? A própria oração fala isso, né? Para afastar os inimigos, né? E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.